Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste texto, nós temos esse personagem chamado Zaqueu, que é apresentado aqui como um homem rico. Esse homem, ele entra nessa história enquanto Jesus passava por Jericó. O texto diz que esse homem chamado Zaqueu, e também rico, era um homem de baixa estatura. E por causa da sua baixa estatura, a multidão atrapalhava, e para o facilitar, ele sobe em uma árvore para conseguir enxergar Jesus. Jesus, ao percebê-lo, o convida para descer daquela árvore depressa. Jesus se oferece então para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu cede ao pedido de Jesus e juntos eles vão em direção à casa de Zaqueu. Jesus, ao ser recebido na casa de Zaqueu, enquanto eles estão à mesa, o coração de Zaqueu é constrangido com a presença de Jesus, com a graça de Jesus, e Zaqueu se propõe a dar metade dos seus bens para os pobres, e também a restituir 4 vezes mais as pessoas que ele no seu ofício defraudou, provando então que Zaqueu conhecia da lei de Moisés, porque era exatamente isso que a lei de Moisés pedia. Essa história de Zaqueu é a minha história e é a sua história. Porque a Bíblia, ela trabalha com arquétipos. Cada personagem da Bíblia, existe um pouco deles dentro de você. Dentro de você tem um Adão. Dentro de você tem um Abraão. Dentro de você tem um apóstolo Paulo. Dentro de você tem um Davi. Dentro de você tem um Saul. Dentro de você tem um Pedro. Dentro de você tem um Judas. E Zaqueu também pode ser encontrado dentro de nós, dentro de você. E nessa história hoje à noite eu quero tentar discernir com vocês os degraus, os estágios que todos nós passamos até nos tornarmos cristãos de verdade. O nosso crescimento em nível de agradar o coração de Deus precisa atingir o último estágio que eu irei apresentar hoje à noite para vocês através da exposição desse texto. Zaqueu aqui no texto, ele conseguiu chegar até o último degrau da sua peregrinação espiritual em nível de crescimento, em nível de desenvolvimento espiritual e também conversão.
sua condição de um absoluto desconhecido de Jesus para se tornar um amigo íntimo de Jesus e também um servo legítimo no reino de Deus. Mas pastor, qual seria a primeira fase dessa peregrinação até chegarmos a esse nível de intimidade que Zaqueu chegou? Preste atenção, a palavra será rápida. Primeira fase é a fase da alienação. Alienação é aquela fase que a gente vive como se Deus não existisse. É a fase que vivemos sobre a filosofia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem está na fase da alienação é o tipo de ateu prático. O ateu prático é aquele que tem a consciência que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. A fase da alienação faz a gente viver sob a ilusão que a gente não precisa de Deus. É aquela fase do contentamento, sabe, aquela fase da alegria, da satisfação, a fase do prazer, da vida boa, do sucesso pessoal, sem ter que se preocupar com o que Deus acha. A fase da alienação é a fase que estamos atrás dos nossos interesses apenas, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, sem nos preocuparmos com a opinião de Deus, mas sim nos preocupar com a nossa própria opinião. Zaqueu, antes de subir naquela árvore, Zaqueu, ele era esse homem que vivia perseguindo seus objetos de desejos e prazeres pessoais. Zaqueu era um ladrão. O ofício de Zaqueu era cobrar impostos do povo judeu, povo qual ele também fazia parte. Entre os judeus estava instalada uma colônia romana. E a política de denominação romana era de extrair riquezas do povo judeu, cobrando impostos altos. E para uma melhor logística do Império Romano, eles contratavam judeus, para esses judeus cobrarem impostos do próprio povo, para assim enriquecer o Império Romano. E Zaqueu era um desses gananciosos, que por amor ao dinheiro, que por vaidade, aceitavam trair o seu próprio povo. Zaqueu, ele era vendido para Roma. Ele, por ganância e vaidade, ele se deixou ser vendido para o Império Romano, para assim oprimir os seus próprios conterrâneos. Zaqueu, antes de subir naquela árvore, ele era um opressor em nome de Roma, um opressor contra os seus próprios irmãos e contra o seu próprio povo. E nesse processo, Rafael, de vender a sua alma para Roma, ele fica rico. E através da sua riqueza, ele tem oportunidade de acessar os seus alvos de prazeres, sem ter que se importar com as coisas de Deus. A fase da alienação é a fase da busca por prazer. A fase da alienação é aquela fase da busca por diversão, da curtição, do contentamento pessoal apenas. A fase da alienação é a fase de se buscar prazer. Só que na fase da alienação, da busca por prazeres, algumas coisas ruins acontecem. Por exemplo, prazer, por melhor que seja, uma hora enjoa. Se eu te der uma colher e uma lata de leite condensado, maravilha. Nas 10 primeiras colheradas, você vai se divertir à beça. Na 12ª, já fica chato. Aquele doce, ele se multiplica. O que nos deixava alegre, agora nos faz fazer cara feia. Porque o prazer enjoa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. O filósofo Schopenhauer dizia que existe um pêndulo entre a frustração e o tédio. Frustração vem quando você espera algo
e o que você esperava ou espera não chega. O tédio é quando você consegue o desejo e logo quer uma outra coisa no lugar. Então, enquanto na fase da alienação, a gente vai consumindo toda oportunidade de prazer que encontramos pela frente. Porém, nessa vida de prazeres, uma hora irá nos conduzir ao tédio. O que é tédio? Tédio é fruto de prazeres repetidos que não conseguem mais nos satisfazer. Prazeres que você conquistou, prazeres que você possuiu, mas depois de um tempo você descobre que não são tudo o que você imaginava ser. Porém, quando os prazeres não nos satisfazem mais, a maioria dos alienados, em vez de pararem com o vício daquele prazer, eles tentam resolver o tédio aumentando a dose do prazer que eles não querem mais. Eles tentam resolver o tédio pelo caminho do exagero. Eles tentam resolver o tédio multiplicando a prática daquele prazer. E quando você experimenta o todo de tudo e não resolve o seu tédio, você cai na segunda fase, a fase do desespero. Claro que existem pessoas que se entregaram tanto aos seus prazeres que não deram tempo delas se desesperarem. Morreram antes, foram consumidas antes. Mas graças a Deus que Zaqueu passou pela fase da alienação e sucessivamente ele foi para a segunda fase, que é a fase do desespero. Como é a fase do desespero? A fase do desespero é a fase da angústia. Eu passei por essa fase. A fase do desespero é a fase da busca por algo que dê sentido à vida. A fase do desespero é a fase que eu me convenço que eu tenho que experimentar algo que eu ainda não vi. A fase do desespero é o Zaqueu no meio da multidão. A fase do desespero é Zaqueu procurando fôlego. É Zaqueu procurando enxergar algo no meio da multidão, enquanto a multidão o sufoca, mas por ser pequeno ele não consegue prevalecer. A fase do desespero é essa sensação que tem que existir algo além, que tem que existir algo que eu ainda não experimentei, que tem que existir algo que eu ainda não provei, que tem que existir algo que eu ainda não acessei, que tem que existir algo transcendente, que tem que existir algo que ainda não conseguiu encher meu coração. Esse desespero é Zaqueu no meio da multidão, porque na multidão ele vai tentando abrir caminhos. Zaqueu aqui está na segunda fase da nossa peregrinação espiritual. Na fase da alienação, que é a primeira fase, eu fujo de Deus. Na fase do desespero, eu busco por Deus, mesmo sem saber onde Ele está. É nessa fase do desespero que o cara procura a Bíblia, que a avó dele que já morreu deixou para ele quando ele ainda era criança. Nunca interessou pela Bíblia, agora ele quer achar a Bíblia. É nessa fase que o cara pede oração para um amigo da Assembleia de Deus, que trabalha com ele. É nessa fase que o cara vai no centro espírita, na igreja católica, na igreja batista, tudo na mesma semana. É nessa fase que o cara participa da campanha da Fogueira Santa e deixa todo o seu salário no altar. Além de alienado e desesperado, é retardado. É nessa fase que o cara compra lenço suado do Valdomiro Santiago e dorme com o lenço debaixo do travesseiro. É nessa fase que o cara vai na igreja pentecostal e fica sentado na frente para ver se o pastor lhe entrega a profecia. É nessa fase que o cara quer encontrar sentido para a sua vida. É a fase que o cara se benze. O cara vai em balada gospel para tomar coquetel sem álcool. O cara está no meio da multidão e não enxerga nada, não encontra nada. Essa é a fase do desespero. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte:
que existe uma multidão seguindo Jesus, e existe uma outra multidão seguindo a multidão que está seguindo Jesus. É a história de Zaqueu. Aqui agora entre nós aqui tem uma multidão, e entre nós aqui tem gente que não viu Jesus ainda. Eu tenho membros aqui, 9 anos comigo, que não viu Jesus ainda. Aqui agora, entre nós, tem alguém que ainda não viu Jesus, mas quer ver. Tem gente aqui agora entre nós que sabe que Jesus está passando aqui. Sabe que o sentido da vida está passando por nós. Só que essa pessoa que está aqui, ela não consegue enxergar. É gente que está na fase da busca por Deus. É gente que está aqui, está na fase do desespero. Mas quem vence essa fase entra para a terceira fase, que é a fase da observação. A fase da observação é a fase de Zaqueu na árvore. Aqui hoje, entre nós, eu sei que tem gente na árvore, tem gente aqui na árvore. Aqui tem gente na primeira fase, a fase da alienação. É gente que está aqui, mas nem sabe que está aqui, porque queria mesmo estar lá fora, no pagode, no motel. Está aqui por estar. O cara quer prazer, né? O cara é alienado. Tem gente aqui agora sim. Aqui tem gente também na fase do desespero, que está no meio da multidão, buscando o ar, na esperança que o ar esteja aqui hoje à noite. Mas aqui entre nós também tem gente que já está prestando atenção. Tem gente aqui que ficou olhando para você, Samuel, perguntando: por que esse cara fecha o olho e levanta a mão para cantar? Rapaz bonito desse, podia estar cantando um sertanejo universitário. Mas não, o que faz ele estar aqui, um jovem, bonito, estiloso? O que faz um jovem desse estar aqui, nesse horário, domingo à noite, com os olhos fechados, levantando a mão? Tem gente aqui que estava fazendo essa pergunta. Gente aqui que estava tentando entender por que a pessoa do seu lado chorava enquanto cantava. Tem gente aqui querendo sentir o que quase todo mundo sente, crê em quase, no que quase todo mundo acredita. Tem gente aqui que ficou prestando atenção na letra das canções. Gente que não é alienado, gente que não é desesperado. É gente que já venceu a multidão e subiu na árvore para observar. Zaqueu ficou na árvore agarrado assim, querido, e olhando. Ele ficou observando Jesus. Ele está agarrado aqui, vento forte. Aí ele prestando atenção. Jesus pega uma criança no colo e ele está prestando atenção. Aí Jesus coloca a criança no chão. Aí chega uma senhora perto. Aí fica prestando atenção em como Jesus tratava bem as mulheres. Aí ele observava como que Jesus respondia aos discípulos e como os discípulos levavam a sério Jesus. E ele está ali observando, está ali olhando. O tempo vai passando. Ele começa a ser envolvido pela pessoa de Jesus. A ternura de Jesus vai constrangendo ele. Ele começa a chorar. Ele não acredita no que ele está vendo. É muito amor. Eu nunca vi ninguém tão educado. Eu nunca vi ninguém tão bondoso. Eu quero te dizer algo: se você nesses dias está prestando atenção em Jesus, Jesus está prestando atenção em você também. Glória a Deus. Na verdade, você só está prestando atenção em Jesus porque Ele prestou atenção em você primeiro. Essa parte aqui é linda, porque Jesus enxerga Zaqueu observando. E nessa hora Jesus
observou. Aí a quarta fase é a fase do encontro. É a fase da intimidade, é a fase de se sentar à mesa com Jesus. É a fase de se falar com Ele e também ouvi-lo. Esse encontro me lembra Apocalipse, quando diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia. Eu tenho certeza que aqui na nossa igreja, a maioria já estão à mesa com Jesus. Eu sei que aqui a maioria já estão na fase do trocar afetos com Jesus. A maioria de vocês aqui são pessoas que Jesus já se sente à vontade de chamar pelo nome. A maioria de vocês aqui são pessoas que já abriram a casa de vocês para Jesus. A maioria de vocês aqui são pessoas íntimas de Jesus, que ouvem a voz dele todo dia, que já foram seduzidos pela graça dele. A maioria de vocês aqui são pessoas que já foram encontradas em cima da árvore e que hoje desfrutam da presença dele e o conhece bem. Zaqueu foi um dia um alienado, cheio de tédio, que apelou para o exagero dos seus próprios desejos. Mas depois ele começou a buscar. Depois da busca começou a observar, e observando foi cativado e trazido para o encontro da mesa. Aí você pensa que a peregrinação acaba na intimidade, mas não. Nós temos mais duas fases. Os olhos cheios de amor de Jesus, os olhos cheios de graça, cheios de ternura naquela mesa, de novo voltam a constranger Zaqueu. E Zaqueu, constrangido pela graça de Jesus, ele vai lembrando dos seus pecados. Zaqueu vai lembrando de ter traído seu próprio povo. Ele vai lembrando da sua busca por prazeres momentâneos. Zaqueu vai se constrangendo até o momento que ele se rende, e quando se rende ele diz assim: eu quero dar a metade das minhas riquezas para os pobres e indenizar aqueles que eu defraudei. Ele está dizendo: eu encontrei o que eu busquei. Eu fui encontrado pelo que eu tanto ansiei. Agora eu sei que eu não preciso de outro Deus. Eu me entrego. Eu me entrego. Fé não está relacionado a fazer força para receber algo de Deus. Fé está relacionada a se render. Te ensinar errado sobre fé. Fé não é para tirar algo das mãos de Deus que Ele não quer te dar. Fé é se render. Zaqueu se rende. Glória a Deus. É nessa hora aqui, queridos, que Ele deixa Jesus entrar dentro do seu coração sujo. É nessa hora aqui que Ele deixa Jesus entrar dentro de onde Ele guardava seus ídolos. Ele guardava suas falcatruas, suas fraquezas. Ele guardava os seus demônios. É exatamente nessa hora que Ele dá essa liberdade, que Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. É no arrependimento que a salvação chega. É no se render. É levando Jesus para dentro do coração sujo e dando liberdade para Ele limpar tudo de sujo que Ele está, que a salvação entra, não só em mim, mas na minha casa. Aleluia! A quinta fase é essa, é se levantar da mesa e levar Jesus até a parte mais suja do nosso coração. É na intimidade que me é revelado quem eu sou. E me é revelado também tudo que eu preciso renunciar. Quando você vê um crente, esse crente frouxo, que não consegue largar o pecado, não consegue sangrar para ser santo, não consegue dizer não para o pecado, é porque falta intimidade. Tem muito tempo que não entra para o quarto para orar, é muito tempo que não entra para o quarto para chorar, é muito tempo que não pega as escrituras e mastiga as escrituras e se degusta das escrituras. Na intimidade ele se rende. Aleluia. Na intimidade ele se arrepende.
A gente só descobre o quanto a gente precisa se santificar na intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade, mais Jesus sente liberdade de mostrar partes sujas do nosso coração. Quanto mais intimidade, mais santo. Por quê? Porque na intimidade eu sou purificado dos meus pecados, das minhas mazelas, dos meus erros. E por último, Zaqueu tem sua natureza resgatada. A sua natureza humana resgatada. Amados, nós só podemos nos considerar um cristão genuíno, um cristão de verdade, alguém que chegou no último estágio da nossa peregrinação espiritual, quando a nossa humanidade, através da intimidade com Jesus, for restaurada. Amém. Aqui no texto, Zaqueu é transformado em uma pessoa semelhante a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é gente como gente deve ser. Conseguiu pegar? Jesus é gente como gente deve ser. Então, quando eu me torno gente como gente deve ser, eu me pareço com Jesus. Amém. E onde que a humanidade de Zaqueu foi restaurada? Quando ele se preocupa com os pobres. Quando ele deixa de fazer do seu ventre o seu próprio Deus. A humanidade dele é restaurada quando ele consegue olhar para a sua volta e perceber que servir as pessoas é uma boa maneira de ser grato à tamanha bondade de Deus. Então, ser um cristão genuíno é ser um tipo de cristão que, mais do que adorar Jesus com um instrumento ou um microfone na mão, ele adora Jesus servindo as pessoas. Ser um cristão genuíno é ser o tipo de cristão que, mais do que o adorar, levantando as mãos e chorando na hora do culto, o serve, servindo as pessoas, amando as pessoas. Se você ainda não vive uma vida de se render, não só a presença de Jesus, mas também a necessidade das pessoas, sinto te dizer, a sua peregrinação se encontra incompleta. Você ainda não é um cristão genuíno. Se quando a gente se junta aqui para fazer cestas básicas, e você não se preocupa, você não lembra, você não dá a mínima para a importância de fazer cestas básicas para quem precisa, você tem que avaliar o seu nível de conversão. Se os seus vizinhos estão brigando, estão falando em separar, e você não chora por eles, você não ora por eles, tem alguma coisa de errado com a sua conversão. Se você vê um noticiário de uma criancinha de 3 anos sendo abusada, e você não desliga a televisão e vai para o quarto gemer por aquela criança, tem alguma coisa de errado com a sua conversão. Mas eu sou íntimo de Jesus. Você pode ir mais além. Além de ser íntimo, você tem que ter a sua humanidade restaurada. Você tem que ser gente como gente deve ser. E gente como gente deve ser se parece com Jesus. Em que fase você está? Você é um alienado? Você entrou aqui por entrar porque alguém te obrigou a vir? Porque o seu negócio é só prazer? O seu negócio é só curtição? Você não quer saber de Deus, você não quer saber de Bíblia? E igreja para você é uma chatice? É. E você se acha gostosão, uma gostosona por causa disso? Porque você não dá a mínima para isso? Isso é coisa de gente careta? A frustração e o tédio vai chegar para você. E você vai tentar resolver isso exagerando na dose. E tomara que dê tempo de você entrar na fase do desespero. Mas tem gente aqui na fase do desespero. Você está tentando de tudo. Você quer preencher seu coração. Não é ficando, não é transando, não é com droga. Você não vai preencher seu coração assim. Pastor, mas eu tenho que achar alguma coisa. Eu fui no centro, eu fui na igreja católica, eu fui na igreja evangélica. Pare de buscar essas coisas e entre para a terceira fase, comece a observar. Acalme seu coração observando Jesus. E eu sei que tem gente aqui que está na fase de observar Jesus. Jesus hoje vai te pedir para descer da árvore. Oh, aleluia.
Porque Jesus quer ir para casa com você. Ele quer ceiar com você. Ele quer te abraçar de novo. Ele quer ter intimidade com você. Nessa intimidade, a sujeira do seu coração vai ser exposta. Você vai ficar constrangido diante de Jesus. Você não vai conseguir guardar os seus pecados. A graça de Jesus é irresistível. E de repente você vai estar falando: ah, mas eu faço isso. Ah, tem isso aqui, eu tenho ódio daquela pessoa. E você vai se render, você vai se entregar. E de repente você vai se ver como um crente genuíno. Não só ter intimidade com Jesus, mas tendo a sua humanidade restaurada. Amém. Você que não gostava de gente, agora vai ser doido de gente, com gente. Você que não gostava de estar no meio de pessoas, vai procurar gente para abrir na cela na sua casa. E você vai começar a perceber: ai, eu estou amando gente, ou eu estou gostando de gente, ai, eu quero gente para mim. Qual fase você está? Feche os olhos. Curve a sua cabeça. Tem alguém aqui que quer descer da árvore hoje? Levante sua mão onde você está. Tem alguém? Eu quero descer da árvore, eu quero voltar para Jesus, eu quero Jesus de novo. A igreja em oração, não abre seus olhos, não. Tem alguém essa noite? Eu quero Jesus, pastor. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer Jesus? Tem mais alguém que quer descer da árvore, quer levar Jesus para casa hoje à noite? Levante a sua mão. Deus te abençoe, querido. Tem mais alguém? Jesus está te observando, querido. Ele manda você descer depressa. Ele mandou Zaqueu descer depressa. Não demore não. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, levante a sua mão. A igreja, ore, por favor. Tem gente alienada aqui. A vida não é só para